Segundo aos Coríntios, capítulo 11, os falsos apóstolos. Osala-me, suportai um pouco da minha loucura, suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vós tem preparado para vós apresentar como a virgem pura a um marido, e saber a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompida os vossos sentidos, e se a parte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar vós outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão os sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, e se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graças vós anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vós servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco, e tinha necessidade, e ninguém fui pesado, porque os irmãos que viram a Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vós ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, essa glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vós não amo, Deus o sabe, mas o que eu faço, o farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam sejam achados assim como nós, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfiguram-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilhado, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais serão conforme as suas obras. Os sofrimentos de Paulo por amor do evangélico. Versículo 16. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como for loucura dessa confiança de gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque sem vós insensatos de boa mente tolerai os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vós põe em servidão, se alguém vós devora, se alguém vós apanha, se alguém se exalta, se alguém vós fere no rosto, envergonhado diga como se nós fossemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apredejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome de sede e em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores me oprime, cada dia a cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não abrace. Se convém gloriar-me, gloria-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ó Deus, ó Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, por guardas as portas da cidade dos Damascenos, para que prenderem, e fui
descido num cesto por uma janela de muralha, e assim escapei das suas mãos.